Estamos de volta com a notícia mais importante do dia, porque ela tem desdobramentos, espera-se, né, que haja desdobramentos positivos hoje. É o seguinte, gente, depois de 4 dias de paralisação, então, o governo anunciou ontem à noite que fechou um acordo com os caminhoneiros para suspender a greve por 15 dias. No Palácio do Planalto, o dia todo foi de reuniões para discutir quais reivindicações dos caminhoneiros o governo poderia atender. Já tarde da noite, veio o anúncio do acordo com a categoria. O acordo prevê que o governo federal vai zerar a alíquota da CID sobre o diesel em 2018. Prevê ainda a manutenção do desconto de 10% sobre o diesel definido pela Petrobras pelos próximos 30 dias, garantindo a compensação financeira à empresa. Os próximos reajustes serão anunciados a cada 30 dias, mantida a política de preços da Petrobras. O governo também se comprometeu a negociar com os estados a isenção da cobrança do pedágio do eixo suspenso dos caminhões. Isso acontece quando os caminhões estão vazios. Além disso, também ficou acertado que a tabela de frete da Agência Nacional de Transportes Terrestres vai ser reeditada e atualizada a cada 3 meses. A Conab será autorizada a contratar sem licitação até 30% do frete junto às cooperativas e transportadores autônomos. Manter a desoneração da folha de pagamento das empresas de transporte de carga e retirar as ações contra as lideranças do movimento. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse que o governo vai ter que repassar à Petrobras 350 milhões de reais só por esses 15 dias a mais para manter o desconto de 10% no diesel que foi anunciado na quarta pela empresa. Só que tem mais. Até o fim do ano, para garantir que o reajuste do diesel ocorra apenas uma vez no mês, a União calcula que terá de pagar 4 bilhões e 900 milhões de reais à Petrobras. O ministro adiantou que vai ter que cortar despesas. A nossa referência é sempre o preço do diesel na refinaria. Estamos falando apenas do diesel. Então, se o preço cai abaixo do preço de referência, a Petrobras passa a ter um crédito que vai reduzir o custo do Tesouro nos momentos que o preço for superior. Então, a cada mês a gente vai fazer o ajuste e vai, evidentemente, ter a correspondente dotação orçamentária para poder fazer frente a essa diferença. Das 10 associações que participaram da negociação, 2 não assinaram o documento. O acordo diz que as entidades vão apresentar o que foi acertado com o governo para os caminhoneiros para suspender a paralisação por 15 dias. A indicação é de que os caminhoneiros comecem a deixar as estradas nesta sexta-feira. Eu acho que os caminhoneiros vão ter a responsabilidade e ter o entendimento do que foi conquistado para eles aqui e começar uma desmobilização de forma pausada, organizada, sem correria, e isso não posso dizer precisar quanto tempo vai levar. E a aprovação pela Câmara da eliminação do PIS/COFINS para o diesel até o fim do ano também foi discutida. Os cálculos do presidente da Câmara e do relator do projeto indicavam que o governo perderia 3 bilhões com o fim do PIS/COFINS sobre o diesel até o fim do ano. E o do ministro da Articulação Política, Carlos Marum, que, amparado nos dados da Receita Federal, falou numa perda de arrecadação de 13 bilhões e meio. E o governo estava certo. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, criticou a decisão da Câmara de incluir no projeto a isenção do PIS/COFINS. É preciso a gente ter responsabilidade também do ponto de vista fiscal, examinar esse processo de uma forma equilibrada, sem protagonismo, sem surpresa. Eu, sinceramente, fui surpreendido com esse projeto. O ministro Marum falou que já está trabalhando para excluir esse ponto na votação do projeto no Senado. Foram cálculos completamente equivocados e que, obviamente, o que contamina o projeto ontem elaborado. Existe uma disposição de discutirmos essa questão em outro momento, mas é óbvio que, diante de erro tão grosseiro, esse projeto poucas condições tem de prosperar.
Vai ter reunião nesta sexta de manhã no Palácio do Planalto com os secretários de Fazenda dos estados, o ministro da Fazenda e o presidente Michel Temer para discutir o ICMS sobre o diesel. É o imposto de maior peso no valor do combustível e cada estado tem uma alíquota. Essa reunião vai ser o começo da discussão. Desde o início da semana, os ministros falavam que os estados seriam chamados para a mesa de negociação também. Em Belo Horizonte, onde participou de um evento na Federação das Indústrias de Minas, o presidente Temer comemorou o acordo. Que a assinatura deste acordo, de que todos participaram, vai naturalmente fazer com que os caminhoneiros sejam atendidos, primeiro ponto, e segundo ponto, seja também atendida a população. Vamos entender melhor esse acordo e todos os desdobramentos? É o seguinte, a Agência Nacional do Petróleo anunciou, então, 5 medidas de emergência para facilitar o abastecimento de combustíveis. A agência liberou os postos vinculados a uma marca para comprar e vender combustível de outras marcas. As distribuidoras poderão vender toda a gasolina e o diesel que tiverem para os postos. Hoje, elas são obrigadas a manter um estoque mínimo justamente para momentos de crise de abastecimento. Está suspensa a exigência de misturar biodiesel no diesel e álcool anidro na gasolina. Os revendedores chamados retalhistas, que só têm autorização para vender diesel para grandes frotas, poderão vender para postos de combustíveis. Os distribuidores de gás GLP poderão engarrafar os botijões de outras marcas. E a Petrobras avaliou que foi positivo para a empresa o acordo fechado entre o governo e os caminhoneiros. Do ponto de vista da Petrobras, foi um bom acordo. A estatal diz que o ressarcimento proposto pela União preserva a política de preços da companhia, ao mesmo tempo que dá previsibilidade aos consumidores. Resta saber como a notícia será recebida pelos investidores, que não perdoaram a decisão da empresa de reduzir e congelar o valor do diesel. De um dia para o outro, a Petrobras passou a valer 47 bilhões de reais a menos e perdeu o posto de empresa mais valiosa da Bolsa. As ações caíram 14,5%. É que o mercado viu no anúncio uma volta aos tempos em que o governo interferia nos preços e a estatal ficava com prejuízo. No centro da discussão está a política adotada pela Petrobras em julho do ano passado, que corrige o preço dos combustíveis diariamente. Os caminhoneiros reclamavam dessas alterações tão frequentes e pediam uma previsibilidade. Já os economistas dizem que foi justamente essa política que tirou a Petrobras de resultados financeiros ruins. No primeiro trimestre do ano, o lucro da Petrobras chegou perto de 7 bilhões de reais, o maior desde 2013 para este período. Para este economista, a política de preços da Petrobras obedece a um mercado que vai continuar flutuando, apesar do congelamento dos preços determinado pelo governo. Quem há de negar que seria melhor um preço menor da gasolina? Só que o preço do petróleo está subindo. E o preço do petróleo está subindo não é por culpa da Petrobras, o preço do petróleo está subindo por causa de políticas internacionais.